Alô você da TV Parlamento Nordeste, estamos chegando a partir de agora aqui para levar a você a melhor cobertura dos 9 estados nordestinos, Câmara e Senado, as bancadas aqui no Congresso Nacional. E eu começo o nosso boletim de notícias de hoje conversando com o deputado coordenador da bancada da Paraíba na Câmara Federal, deputado Wilson Filho, do PTB daquele estado. Ele que teve audiência no Ministério dos Portos aqui em Brasília. Claro, o tema central, o porto do estado dele, o porto de Cabedelo. O que é que pode ser tratado nesse encontro, deputado? O ministro dos Portos em relação ao porto de Cabedelo, o ministro dos Transportes com a duplicação da BR-230, com a terceira faixa de Cabedelo até Bahia e Santa Rita, com o ramal da Transnordestina, no Ministério do Turismo com a Barreira do Cabo Branco, com o Centro de Convenções em João Pessoa, com a possibilidade de nós construirmos um centro de convenções em Campina. Nós estamos trabalhando em várias frentes. Nós ainda iremos no Ministério da Integração, no Ministério da Agricultura, na Conab para falar sobre a questão da seca. Nós iremos no Ministério da Casa Civil, no Ministério da Fazenda. São vários e vários eventos e ações da bancada para que a Paraíba possa perceber que, se ainda houvesse qualquer tipo de dúvida sobre o foco e a unidade da bancada da Paraíba, dos 12 deputados, dos 3 senadores, essa dúvida não existe mais. Até porque a prova maior disso foi que semana passada nós da bancada, entre deputados aliados ao governo do estado, deputados contrários ao governo do estado, senador contrário ao governo do estado, nós nos reunimos com a equipe do governador Ricardo Coutinho, com o secretário João Azevedo, para mostrar e para ver quais as prioridades do governo do estado. As prioridades do estado da Paraíba nós sabemos, nós representamos o estado, mas também seria importante saber as prioridades do governo do estado. Então, mais uma prova de que o foco da bancada é a Paraíba, tirando de todas as formas qualquer questão política, qualquer questão eleitoral que ainda porventura exista. Vamos focar na Paraíba e eu tenho uma honra muito grande de ser coordenador dessa bancada. Deputado, o senhor também teve com o ministro da Pesca, com audiência com a bancada da Paraíba. Qual foi o tema central do que o senhor pôde tratar? Na verdade, como coordenador da bancada da Paraíba, nós estamos, desde o comecinho desse mandato, fazendo um leque de audiências para tratar de uma lista de dificuldades, de necessidades que a bancada inteira fez, mostrando o que é que a Paraíba precisa, o que é que a Paraíba merece. E nós decidimos marcar essas audiências nos respectivos ministérios para tratar de cada tema. Já fomos no Ministério do Turismo, no dos Transportes, no dos Portos. Hoje nós fomos no Ministério da Pesca para falar sobre o terminal pesqueiro em Cabedelo. É o terminal do estado da Paraíba. Em outros estados que tem algo parecido, já tem um grande crescimento nessa área. E na Paraíba, o terminal pesqueiro em Cabedelo foi inaugurado em 2010, mas já está há 5 anos inaugurado sem funcionar. Então nós conseguimos, com a nossa presença lá, retirar um compromisso do ministro da Pesca, Helder Barbalho, para que no máximo em 3 meses o terminal pesqueiro estará funcionando. Então ele irá, no dia do start desse funcionamento, lá na Paraíba, lá em Cabedelo, para mostrar e provar que o Ministério da Pesca cumpriu com sua palavra junto à bancada federal paraibana. Então, é um investimento total de 13 milhões de reais, está finalizando o investimento, faltam cerca de 3, 4 milhões e nesses próximos 3 meses, no máximo, a bancada federal vai estar mostrando que a união dela faz valer sempre o que é melhor para a Paraíba. Deputado Wilson, o senhor está lançando a proposta de reunir os coordenadores dos 9 estados do Nordeste, montar uma pauta para uma audiência com a presidente Dilma Rousseff. Exatamente, Napoleão. Nós pedimos, requeremos e fomos atendidos pelo coordenador da bancada do Nordeste. E a minha sugestão foi uma sugestão para nós termos prática. Porque tudo que eu faço aqui em Brasília é para fugir da teoria e ir para a prática, para fugir da conversa e ir para a realidade. Então eu propus, com o coordenador da bancada do Nordeste, uma reunião com os 9 coordenadores dos 9 estados do Nordeste, para que a gente pudesse fazer uma carta, um ofício, mostrando o que cada estado precisa e o que é comum nos 9 estados. E o coordenador
entendeu que é uma sugestão positiva e, após essa carta, a audiência com a presidente Dilma para mostrar o que é que a bancada federal, todos os deputados federais, todos os senadores do Nordeste acham que é importante na nossa região. Então tem muita coisa acontecendo, temos que ter uma atenção triplamente especial, porque é uma região que precisa de uma atenção especial, de um olhar especial. Não podemos ser tratados como o Sudeste é, até porque não estamos sendo tratados como o Sudeste está, como o Sul está. Nós estamos há 4 anos numa seca e o Sudeste, com uma semana de seca, já teve os problemas, pelo menos financeiros, de financiamento. Tudo que envolvesse recursos, os problemas foram resolvidos. O que não fez foi chover. Mas se nós tivermos recursos, muitos dos problemas da Paraíba são resolvidos e nós precisamos ter essa mesma atenção. Muito bem, muito obrigado ao deputado Wilson Filho conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Redução da maioridade penal. O tema foi acatado na CCJ e os detalhes agora na reportagem da Fernanda Martinelli. A CCJ da Câmara Federal acatou o pedido para apreciar a redução da maioridade penal. Agora, o plenário da comissão colocará em pauta a matéria depois de muita polêmica e debates entre os parlamentares. O deputado do Solidariedade da Paraíba, Benjamin Maranhão, falou sobre essa nova etapa. Eu fui membro da CCJ durante vários mandatos e sempre lutei para que a admissibilidade das PECs que tratavam da maioridade penal fossem aprovadas. Hoje eu tive a alegria de, mesmo não sendo membro da CCJ, porque como presidente de comissão não tenho como me dedicar a uma comissão tão importante como a CCJ, nós vimos que ela foi admitida, votada por ampla maioria, e eu festejo isso, Napoleão. Eu acredito que é o momento do Congresso Nacional enfrentar esse tema e encontrar soluções. Não é simplesmente dizer que a maioridade penal vai começar aos 16 anos para todo e qualquer crime ou delito. Mas os crimes graves, aqueles crimes contra a vida, os crimes contra a dignidade sexual, como o estupro, como os homicídios, latrocínios que acontecem dioturnamente envolvendo menores, eles têm que ter punição severa. E eu acho que o momento de decidir isso é agora. Essa admissibilidade da PEC é um primeiro passo, porque ela vai permitir que seja debatido. O que a CCJ fez hoje foi permitir que fosse criada uma comissão especial que vai agregar todos os projetos de leis, emendas à Constituição que trata justamente da questão da maioridade penal. E nós vamos conseguir, com muito equilíbrio, encontrar um meio termo, que não permita que haja tanta impunidade do menor, mas também que o menor não seja tratado como se adulto fosse, em crimes menores, em crimes de pequeno poder ofensivo. Mas os crimes graves, como eu disse antes, crimes contra a vida, contra a dignidade sexual das pessoas, deve haver a mão forte do Estado para coibir isso. Quem também opinou sobre o tema foi o deputado do PMDB, também da Paraíba, veneziano Vital do Rego. Eu assisti com as minhas próprias convicções. Estamos numa primeira etapa. Há de ser dito aqui que o que a Comissão de Constituição e Justiça, na qual eu tenho a honra de poder integrá-la na sua titularidade, o que nós estamos discutindo e provavelmente devemos ter definido esta semana é a admissibilidade. O próximo passo é a constituição, a formação de uma comissão especial, aí sim para nos determos a matéria no seu mérito. Eu tenho a minha posição, inclusive já a expus, sou pela admissibilidade. Penso e identifico que a proposta, através de emenda constitucional, é plenamente aceitável. Ela não desrespeita absolutamente a Constituição do nosso país. Estamos discutindo o mérito e eu me adianto a dizer a você e aos nossos telespectadores, eu tenho uma inclinação hoje, ainda não estou plenamente convicto se será esta a minha decisão final, mas a minha inclinação, em razão de todo esse cenário e por todos os fundamentos que essa tese sustenta e apresenta, pela diminuição da maioridade. Mas, claro, vamos ter essa comissão especial, vamos ter 40 sessões de longos debates, até que todos nós cheguemos a uma convicção plena que seja a mais acertada. E na TV Parlamento Nordeste de hoje a gente conversa agora com o deputado Odorico Monteiro, do PT do Ceará. Ele que integra a Comissão Externa de Transposição de Águas do Rio São Francisco. Como é que estão os trabalhos? Qual é a sua expectativa nesta comissão, deputado? Olha, essa comissão é muito importante. Primeiro porque essa é uma das obras mais importantes do Brasil ligada à questão da segurança hídrica. É uma obra de uma dimensão interestadual muito forte. É uma obra
que vem se arrastando como um desejo do Nordeste há muitos anos, e foi uma iniciativa importante do presidente Lula, continuidade da presidenta Dilma, de que essa obra se torne realidade. Só para a gente ter uma dimensão do que representa, só um túnel perfurado em rocha, são 15 quilômetros de túnel que já foi feito. Então, são várias estações elevatórias, e essa comissão então tem um papel importante de acompanhamento dessa obra, inclusive para evitar que muitas especulações, e o parlamento não pode ver de especulação, ele tem uma característica importante de acompanhamento de obras do executivo, para trazer para essa casa a real situação. Só para você ter uma ideia, hoje no canteiro de obras são mais de 8 mil homens trabalhando. E aqui na comissão nós vamos estar debatendo e discutindo 3 coisas importantes. Primeiro, o processo da obra, que ela vai representar para os estados, não só a água do São Francisco chegando no Nordeste e em vários outros estados, mas a possibilidade de interligação das bacias em cada estado, como é o caso do Ceará, que é o projeto do Cinturão das Águas, que também é um projeto importante que vai dar vitalidade ao conjunto de rios, né, e o sistema de segurança hídrica do estado do Ceará. Outra coisa importante é o processo de gestão dessas águas, né? Nós temos hoje um desafio no Brasil de que a segurança hídrica ela não seja só pensada na oferta de água, mas também na demanda, porque do ponto de vista de curto, médio e longo prazo, nós temos que casar oferta e demanda para ir fazendo ajuste da segurança hídrica, principalmente porque no Brasil a segurança hídrica está ligada a um conjunto de políticas importantes. A nossa matriz energética é hídrica, então muitas vezes você tem, ao mesmo tempo que garantir água para as turbinas que geram energia elétrica, nós temos que garantir água para irrigação, para abastecimento humano, para a indústria. Então isso é muito importante pensar integradamente. Então a gestão da água também é algo que nós vamos estar discutindo na comissão. E a outra questão é a revitalização do próprio rio, ou seja, o Rio São Francisco, como todos os rios, as suas nascentes, as suas margens, a revitalização da sua mata ciliar é fundamental para que esse rio se torne cada vez mais perene e, digamos, imune à deteriorização, né, ou seja, ao seu assoreamento. Então, essa comissão também vai estar trabalhando nessa perspectiva. Aliás, transposição que não só vai levar água para abastecimento humano, mas também para os projetos de irrigação na agricultura, não é, deputado? Sem dúvida, é muito importante que a gente entenda, por exemplo, no caso do Ceará hoje, a nossa agricultura irrigada já representa muito superior, mais de 10 vezes ao que representa a agricultura de sequeiro. Isso é uma coisa nova para o Ceará, porque durante toda a vida o Ceará foi um estado do Nordeste praticamente na sua estrutura todo semiárido. Então, a agricultura irrigada é algo novo e está dentro dessa cultura que tem que ser construída no Estado brasileiro da gestão da segurança hídrica. Nesse sentido, só para você ter uma ideia, 70% da água no Brasil é usada para irrigação. Nós temos o melão no Ceará, hoje o Ceará é um dos principais exportadores de melão do Brasil. Tem empresas que geram 15 mil empregos, então isso é muito importante que você entenda que a segurança hídrica está ligada também à necessidade de você manter a agricultura irrigada. Por isso que essa comissão tem esse papel de estar avaliando a obra e a gestão das águas. Deputado, tema central agora na Câmara Federal, reforma política. Particularmente, qual é a sua opinião, deputado? Uma das coisas importantes como deliberação da Comissão de Reforma Política é que a gente possa descentralizar o debate da reforma política, que a gente possa levar para os estados, envolvendo todos os atores políticos, atores públicos, o movimento social, que a gente possa dialogar com a CNBB, que a gente possa dialogar com a AB, não só aqui em Brasília, mas nos estados. E exemplo disso, o Ceará foi um dos primeiros estados do Brasil a realizar a audiência pública descentralizada na Assembleia Legislativa, com a presença do nosso relator Marcelo Castro, muito importante o debate, participação maciça dos deputados e, sem dúvida nenhuma, entendendo que a reforma política hoje é a mãe de todas as reformas. Por isso que esse debate com a sociedade é de fundamental importância. E dentro de um compromisso que nós assumimos na campanha, de que a gente ia construir um mandato popular, nós estamos fazendo plenárias. Nós dividimos o estado em 9 regiões, evidentemente que Fortaleza é uma região à parte, então são 10 plenárias populares que nós vamos estar realizando. Já realizamos uma plenária na região da Serra de Baturité, no Cariri, e esse final de semana na região do Vale, lá em Limoeiro. E vamos estar realizando esse final de semana
em outras regiões, Viçosa, depois na região dos Inhamuns e todas as regiões do estado, para que a gente possa estar dialogando, né, com a sociedade a construção de um mandato popular. É muito importante que a gente entenda que nós aqui em Brasília somos representantes do povo. Se a gente ficar aqui isolado e não construir um diálogo entre nós e a sociedade que nos elegeu, a gente se distancia, e é muito importante que a gente leve para a sociedade os debates que estão sendo feitos aqui e traga da sociedade as suas demandas, as suas ansiedades, os seus desejos, para que a gente possa aqui estar formatando leis e legislando de comum interesse com a sociedade. O Ceará e também o Maranhão estão brigando na questão das refinarias, Prêmio 1 e 2, inclusive também com a comissão externa. Como é que o senhor vê esse tema, deputado Odorico? Eu acho que esse é um grande desafio do Brasil. A gente tem que aprimorar o refino do petróleo, para que a gente não exporte o petróleo bruto e compre o refino aqui, encarecendo muito o nosso combustível e nossa a matéria-prima de vários outros produtos da cadeia produtiva do petróleo. Nesse sentido, há uma expectativa grande que foi gerada no Maranhão e no Ceará com essas refinarias. Acho que houve da Petrobras, em função de toda a crise que ela está vivendo hoje, uma atitude autoritária e unilateral. E o Ceará já tinha feito investimentos importantes, mais de 600 milhões de reais do povo cearense foi empregado na infraestrutura para receber essa refinaria. E eu acho importante então essa decisão de uma comissão externa para que a gente possa aprofundar esse tema, que a gente possa estar discutindo, debatendo e levando, digamos, nessa interlocução a possibilidade de que a gente construa a possibilidade de que a gente não perca a possibilidade de ter esses investimentos tão importantes para o nosso estado. Muito obrigado ao deputado Odorico participando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Olha, e numa época de crise, energia elétrica subindo, falta exatamente da condição hídrica para as hidrelétricas no país, energias renováveis é uma das saídas para um país continental como o Brasil. Você tem detalhes agora sobre esse tema na reportagem da Fernanda Martinelli. O Congresso Nacional e o governo federal têm ampliado o debate sobre as energias renováveis no país. O deputado Beto Rosado, do PP do Rio Grande do Norte, destaca a condição do seu estado ser o maior produtor de energia eólica do Brasil. Muito bem interessante e importante. O Rio Grande do Norte hoje já produz 3 gigawatts de potência, pelas suas torres eólicas. O Rio Grande do Norte consome, hora-dia, 5 gigawatts. Então, só nossa produção eólica, uma produção de energia limpa, que não agride o meio ambiente, já comporta quase o que nós consumimos. Então, o Rio Grande do Norte é um dos estados que está mais avançado nessa tecnologia, produzindo energia limpa, e está dentro do Programa Nacional de Fomento às Energias Limpas, energias renováveis. Então, o Rio Grande do Norte está avançando. Nós precisamos garantir uma legislação que dê garantias aos produtores, aos proprietários de terras que estão sendo instaladas essas torres. Então faz parte da comissão todo esse controle tanto da energia eólica, mas também em Minas Energia está inserido o nosso sal, que representa 97% do sal marinho consumido no Brasil, é produzido no nosso estado do Rio Grande do Norte. E a gente chega ao final desta edição da TV Parlamento Nordeste. A você o nosso muito obrigado, estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.